Olá, mamães! Sejam muito bem-vindas ao canal. Se você sente que a rotina com os filhos não está funcionando, tá uma loucura, e que falta tempo para tudo, esse vídeo é para você. Hoje eu vou compartilhar algumas dicas práticas para tentar organizar a casa e criar uma rotina familiar mais leve e funcional para você e para sua família. Então vamos juntas? Primeira coisa, a minha casa é uma zona às vezes, então assim, não tô aqui pra cagar regra pra ninguém, tá bom? Então começa com a correria da casa, os filhos, o trabalho, a vida pessoal, enfim, né? Eu já fiz um vídeo sobre autocuidado que saiu na semana passada, se você não viu ainda, olha aqui no card, eu falo um pouco sobre como eu tento, né, fazer um autocuidado pra mim, nessa loucura que é, mas é normal, tá? A gente se sentir sobrecarregada é super normal. A boa notícia que eu tenho pra você é que pequenas mudanças na organização da casa e na rotina podem fazer uma grande diferença no seu dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Estudos da Sociedade Brasileira de Pediatria mostram que crianças que conseguem rotinas tendem a ser mais seguras emocionalmente e a desenvolver melhor a sua autonomia. Uma casa organizada traz mais leveza para toda a família, né? Inclusive pra gente, mãe, né? Primeira coisa, tá? Não se culpe, não tem essa culpa materna. A gente acha que a gente tem que deixar tudo organizado, a gente se cobra muito, sabe? Se tem uma coisa fora do lugar, a gente fica, tipo assim, de fato, né? Quando o ambiente tá desorganizado, a gente fica, parece, se sentindo meio pesado, né? Meio sobrecarregado. Isso é normal, tá? O ambiente, quanto mais limpo, maior é a paz de espírito que a gente tem. Mas não se culpe, tá? Se você tem filhos pequenos, principalmente bebês de colo, bebês que desorganizam tudo o tempo inteiro, enfim, a gente tem que ter em mente que nem tudo precisa ser feito no mesmo dia, tá bom? Lixe 3 tarefas essenciais por dia, aceite que o restante vai ficar sem fazer e tá tudo bem. E tá tudo bem. Depois que eu entendi isso, eu parei de brigar com meu marido, eu parei de ficar cobrando ele. De vez em quando a gente diminuiu muito as brigas aqui em casa, porque eu passei a aceitar que a nossa rotina é muito puxada e que nem tudo dá pra fazer. Felizmente tem coisas que ficam pro outro dia e vão ser feitas quando der pra fazer, e assim tem que funcionar, né? Porque senão você entra num ciclo de que você não descansa. E se você não descansa, no outro dia você não tá bem. E se no outro dia você não tá bem, você nunca vai estar bem. Entendeu? Porque sempre tem coisa para fazer. Eu sempre falo assim que o serviço doméstico, ele é infinito. Então, tudo, a gente tem tudo para fazer. Então, você precisa de coisas que as coisas funcionem, que funcionem durante a semana, mas que você não pode também viver em função daquilo, porque não é saudável também, né? Eu não tô falando aqui de deixar a casa um horror, não, gente. Eu tô falando de você ter a noção de que, às vezes, você não vai conseguir deixar tudo 100% perfeito e tá tudo bem. Então, vamos lá, né? A primeira coisa é crie rotinas simples para as crianças, né? Então, assim, aqui em casa, a rotina da Alice funciona da seguinte forma. Ela levanta, ela não toma café aqui em casa, porque ela toma café na escola. Então, às vezes, quando ela pede alguma coisa, eu dou, mas, assim, sabendo que ela vai se alimentar na escola. Então, ela levanta, ali por volta de 6 horas, ela sempre acorda cedo, tá, gente? Ela acordava 5h30, agora ela tá acordando 6. Ela levanta, eu faço café da manhã, mas meu e do Danilo, ela toma café na escola. Aí a gente arruma ela pra escola, o Danilo sai, leva ela, eu tomo café em casa, malho, faço meu autocuidado, tomo banho, me arrumo pra trabalhar. E aí eu saio pra trabalhar. Isso ela tá na escola. Quando eu termino meu trabalho, né, ali por volta de 5, a gente busca ela na escola. Sim, ela passa o dia inteiro, gente, porque é o que a gente consegue aqui em casa, né? Então a rotina aqui de casa é essa. Quando dá 5h30, a gente pega ela na escola, vem pra casa, aí janta, brinca, toma banho, vai dormir, né? Então nossa rotina é essa. Ali por volta de 7h30, 8 horas, ela tá dormindo. Então essas 2 horinhas ali a gente fica juntinha, tal, ela toma leite do peito ainda, ela mama, ela janta, ela brinca. Às vezes ela dorme um pouquinho mais tarde, depende de como é que foi o sono, foi a soneca na escola, mas assim, em regra lá na escola ela tem a rotininha dela, porque na escola é diferente de casa, porque de casa às vezes a gente sai da rotina, mas na escola não. São várias crianças e eles têm que fazer tudo certinho no mesmo horário. Então, a rotina dela na escola, deixa eu contar pra vocês,
Eles chegam às 7h30, quando dá 8 horas, eles estão tomando café da manhã, de 8 a 8h30. Aí eles vão brincar, quando dá 9h30, eles têm o lanchinho, eles lancham. Aí eles vão brincar de novo, não sei o que. Quando dá 11h30, meio-dia, eles estão almoçando. De 11h30 a meio-dia eles estão almoçando. Meio-dia, horário da soneca, vai até 1h30 da tarde. Então eles fazem a soneca nesse horário. Acordam, lancham, vão brincar. Quando dá ali 4h30, entre 4h30 e 5 horas, eles jantam. É uma janta, né, gente? Mas assim, janta em casa de novo depois, né? Porque 4h30 é muito cedo. Jantam e aí se preparam para sair, né? Então a rotina da escola é sempre a mesma. Então em casa, se você conseguir fazer sempre a mesma rotina, não que os horários tenham que ser tão engessados, tá, gente? Porque quando a gente fala de rotina, a gente não tá falando de engessar horário. Na escola é engessado porque são muitas crianças e tem o horário de entrar e de sair. Mas em casa não é assim, né? Então se você tá com a criança 100% do tempo em casa, e mesmo que não esteja cheio meio período na escola, você tem que ter uma rotina também que siga mais ou menos os mesmos horários. Por quê? Porque quando a criança tem essa previsibilidade, ela vai dormir melhor, ela vai fazer as coisas melhor, sabe, a rotina do sono, a hora do brincar, a hora do descanso, tudo tem que ter um horáriozinho mais ou menos aproximado, porque é o horário que eles vão, de fato, eles vão entender, né? Então, isso ajuda até na organização da casa. Porque se você tem horários fixos para determinadas coisas, horários, né, mais ou menos fixos, você também consegue tirar o horário para lavar a louça, para passar um pano na mesa, para limpar o chão. Tudo isso vai funcionar perfeitamente. Então, assim, a rotina é essencial. A terceira coisa, né? Então, a primeira foi definir prioridades, a segunda foi criar a rotina para as crianças, e a terceira é organizar a casa de modo funcional. Aqui em casa, eu criei um sistema de caixas. Bom, essa aqui é caixa de brinquedo, porque eu tô no quarto da Alice. Mas eu tenho caixas. Aí aqui tem um cesto, por exemplo, de roupa, né? Tá vazio porque eu acabei de colocar a roupa pra lavar. Mas é isso, então tem um desse no meu quarto, tem um desse aqui no quarto dela, que é cesto de roupa suja, e a gente vai ficando dessa forma. Então tudo tem um lugar. Sabe, às vezes sai tudo do controle, sai principalmente brinquedo, tem brinquedo espalhado pela casa inteira, mas no final do dia a gente vai tentando recolher, e agora ela já tá maiorzinha, então eu já consigo colocar ela pra ir dando uma recolhida também nas coisas, Danilo faz muito isso, principalmente. Então a gente consegue, então as roupas do uso diário estão separadas, e aí, então a gente tem cestas e caixas para guardar brinquedo, para guardar roupa suja, para, enfim. Quanto mais compartimentalizado forem as coisas, mais fácil fica organizar a casa. E olha que assim, minha casa tá longe, longe, longe de ser 100% organizada, tá, gente? Tô dando dicas aqui pra gente tentando. São coisas que eu vou tentando e que eu vejo que vai funcionando. E, sim, vou aprimorando, né? Cada dia que passa a gente tenta aprimorar aqui. Então, organizar a casa de forma funcional é excelente. Então, assim, rotular caixas, gavetas, separar a roupa do uso diário da roupa, né? Colocar em locais de fácil acesso. Então, por exemplo, a mochila da escola. Ela chega, já vai pro cesto, as roupas sujas vão pro cesto, e aí já vai pegando roupa para colocar, né, as roupas do dia seguinte. Ela usa uniformes, ela não tem muitos uniformes, então eu mando roupa também, né, as roupas mais fresquinhas, às vezes, dependendo da temperatura. Então, assim, você ir tentando organizar essas coisas conforme elas vão, nos mesmos horários, você consegue fluir a organização da casa de uma forma mais fácil, né. E a quarta dica é envolva toda a família, tá bom? Do mesmo jeito que a gente agora coloca a Liz pra ir organizando os brinquedos dela, nem sempre dá certo, às vezes ela guarda, depois ela espalha de novo, mas ela tá aprendendo ainda, né? Você colocar todo mundo na família pra ajudar na organização da casa é essencial, tá? Não é porque é criança pequena que não pode guardar os brinquedos, tem que guardar os brinquedos. Na escola ela guarda os brinquedos, na natação ela guarda os brinquedos, em casa ela tem que guardar os brinquedos também. E a mesma coisa serve pra todos os outros moradores da casa, entendeu? Quanto mais pessoas envolvidas na organização da casa, mais fácil fica para todo mundo, né? Então, não é tarefa só da mãe, não é tarefa só da mulher. Todo mundo tem que colaborar. E quem não tá colaborando, não tá ajudando, também não pode reclamar. Esse é o meu dilema aqui em casa. Então, assim, eu já tentei criar tabelas, tá? E quadros de tarefas aqui em casa, mas foi um auê. Não deu muito certo. Mas acho que conforme a Alice foi crescendo, eu vou fazer isso de novo, né? E todo mundo vai ter que participar. E é isso, né? E tem que envolver todo mundo na divisão de tarefas, assim. Aqui o Danilo passa muito tempo fora, ele trabalha muito, então fica um pouco mais difícil, mas quando ele tá em casa, ele tem que lavar louça também, ele tem que fazer as coisas, ele tem que organizar as coisas dele. E é assim que funciona, tá? Eu sei que às vezes a semana é muito puxada, às vezes não dá, mas assim, eu não faço as coisas por ele, porque eu acho que ele tem que fazer, né?
Que é o que eu tô falando, de que a gente tem que envolver toda a família, né? Não dá pra ficar tudo nas costas só de uma pessoa. Todo mundo tem que ajudar, né? São 2 adultos funcionais em casa, né? E depois teremos crianças funcionais dentro de casa também, né? Conforme ela for crescendo, ela vai ficar cada vez mais funcional e tem que ser tem que virar um adulto funcional no futuro, né? E serve para meninas e meninos, né? Então a gente tem que isso. E o mais importante de tudo isso, que é o 5º tópico, que é tenha flexibilidade, tenha empatia, né? Por quê? Porque a rotina não é uma bússola, gente, não é uma prisão, né? A gente tem que ter flexibilidade para adaptar conforme o dia, sabe? Porque senão a gente fica preso numa bolha de que as coisas têm que funcionar. Tal hora tem que estar tudo limpo. Tal hora tem que estar tudo feito. Tal dia tem que estar tudo... E as coisas não funcionam assim. A vida, ela sai do prumo. Às vezes as coisas acontecem de formas diferentes. Por exemplo, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a adaptação escolar e como que tá bagunçada a rotina de sono da Liz. E a verdade é que à noite eu não tô conseguindo fazer nada. Depois que ela dorme, eu tenho que deitar do lado dela e ficar lá. Porque senão ela acorda chorando, aí eu tenho que deitar, eu tenho que fazer ela dormir de novo. Então, assim, qual que é mais fácil pra mim? Simplesmente deitar com ela e descansar também. No outro dia eu resolvo o que tem pra resolver. Então, assim, a gente tem que ter essa flexibilidade pra gente não entrar num vulcão, numa coisa assim que nada funciona, né? Então, tenha flexibilidade, tenha empatia também com as outras pessoas, principalmente com as crianças pequenas, né? Com bebês. Eles não vão seguir uma rotina 100% perfeita todos os dias, isso não existe, nem pra gente, muito menos pra eles. Então a gente tem que ter essa maleabilidade de saber lidar com as situações, tá bom? E uma dica extra desse vídeo, né, se você ficou até aqui, você vai ganhar essa diquinha extra, que é separe 15 minutos por dia pra uma arrastão rápido na casa. Sai recolhendo brinquedo, organizando a cozinha, dobrando roupa, faz toda a diferença e evita que as coisas fiquem acumuladas, né? Então, existem alguns aplicativos, né, de organização familiar, enfim, que podem ajudar muito na hora de montar essas listas, tá, de rotinas. Eu confesso que eu nunca usei, mas, assim, tem 2 na minha mira, que é o Google Keep e o Todoist, que falam muito bem deles e eu vou testar e eu volto aqui para contar para vocês se funciona, se é bacana, se é legal. Mas o ideal mesmo é todo mundo participar da organização da casa, que fica tudo certo, tudo maravilhoso, né? Então eu espero que essas dicas tenham ajudado você a construir uma rotina mais leve e uma casa mais organizada, com menos estresse, mais tempo de qualidade em família, que é muito importante, que é o mais importante, né? Ter tempo de qualidade de família. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, compartilhe com as outras mães que também precisam ouvir essas dicas e me conta aqui nos comentários qual dessas dicas você vai começar na sua casa hoje, tá bom? Então, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.